E a Luciana voltou e o Guilherme Borges não consegue mesmo melhorar. Mas eu acho que só isso. Luciana, por causa da. Ela está de férias. De férias para a só os pensionários. Começamos a pauta. Nossa primeira essa reunião ela era uma sessão extraordinária, porque a gente tinha uma pauta simples, que era deflagrar a eleição dos conselheiros suplentes. Nós temos problemas suplentes, nós temos falta um titular dos administrativos, não falta, faltam três suplentes. São três suplentes, três suplentes administrativos, um suplente dos professores, não é isso? Com a saída da professora Cris, e aí no caso é um titular dos alunos, um titular dos alunos principal, né? E mais três suplentes. O Guilherme não vai conseguir o mesmo, então a gente deixa ele, ou a gente vai deixar ele como suplente, ou a gente elege todos os quatro alunos. A gente convidou a comunidade, porque o que acontece? Como é um processo de eleição, ele é complicado assim, você conseguir pessoas, você tem três titulares para isso, três suplentes, então o que foi o pedido do conselho? Que nós usássemos a mesma comissão, que vai ser a comissão eleitoral, eles estão parados até julho, não temos que falar muito bem. Então, a gente usaria a comissão eleitoral, que foram eleitos pelos pares, seguem todo o trâmite, e eles fariam no mês, agora de maio, metade de maio, agora para frente, até metade de junho, eles fariam a eleição dos suplentes que estão faltando. Foi colocado na última reunião que deveria ser chamada a comunidade, se a comunidade tivesse pessoas que se candidatassem. Eu tenho os candidatos para isso aí. Não houve, acho que teve um candidato só, dois, só o professor César. E o professor César conversa com ele, ele me disse assim, eu achei que vocês estavam precisando disso. Eu não tenho essa menina da comissão. Então essa é a nossa situação. E aí eu peço ao conselho se nós continuamos com a ideia de chamamos agora a comissão eleitoral para repor o diretor, dividamos eles, a comissão já se motivou, o professor candidato continuou a fazer esse trabalho, não teve problema nenhum, ou a gente acaba indo, como não houve quem se candidatasse, vai ser aquela reunião que sempre ocorre para a gente. Nós vamos ter que escolher alguns cristos no meio da reunião e ficar pedindo pessoas até que alguém acaba sendo quase indicado. O que vocês teriam, vocês faz indicação, a gente segue na ligação da comissão eleitoral dos diretores de usuários de luz. A gente já foi deliberado. Já fez a comissão? Tá ótimo. Então fica. Eu gostaria de fazer uma sugestão, que nessa eleição a gente, se a gente vai votar, três suplentes administrativos, a gente fizesse uma lista, né, mesmo de administrativos, suplentes ou outros, porque essas eleições se formando, aí vai ficar dando pela eleição, Fazer uma lista com 4 ou 5. fazer uma lista a mais. Não, os professores não. Professores eram 4 ou 5, mas isso a gente não conseguiu nem o suficiente de candidatos. Teria que ter muitos candidatos para a gente conseguir fazer essa lista. Ele só conseguiu de. Só de professores. Só de professores que ficou exato. 6. Só. É que a gente sabia que era 6, a gente acabou, né? Podemos até ter, de repente, de nós declarar por um pouco mais, né? Três suplentes. Tenta 4, 5 candidatos, para não ficar uma ordem classificatória, para não ter que ficar mais eleições. Também, porque algumas pessoas vão se formando. Exatamente. E agora, eu acho que da semana passada, diante dessa semana, a própria comunidade percebeu o trabalho, a importância do FOCAM, o peso que tem algumas
as coisas. Então, eu acho que vai ter muito mais gente na comunidade participando. Então, esse seria a pauta principal. Antes disso, professor, eu peço, por gentileza, que conste em ata, não só essa solicitação que eu farei novamente agora, como as demais. O fato e a necessidade da divulgação das nossas reuniões. A comunicação social passou essa reunião ontem aos servidores às 19h30, por volta disso. Não tem como as pessoas, não tem como os colegas, exceto alguns hoje, que infelizmente estão aqui, participarem ativamente dessa forma. Então, isso é uma solicitação recorrente que eu venho fazendo. E o site, por exemplo, novamente eu falo sobre o site. Como que a gente quer ter um conselho participativo se a gente não consegue sequer divulgação? Inclusive, nós, enquanto representantes de servidores e alunos, não temos tempo de consultá-los a respeito daquela pauta. Exatamente. Nós estamos aqui para representá-los e não temos como nos comunicar com eles, porque não tem um tempo hábil ali que você possa se organizar. Essa pauta nossa, ela foi apresentada, ela era uma reunião extraordinária. Na última reunião, a gente deixou determinado que era uma reunião extraordinária só com uma única pauta, que era a pauta da eleição. O primeiro e-mail passei para todos, era a única pauta da eleição. Foram acrescentadas pautas, foram acrescentadas 2 pautas. Aí, essas outras 2 pautas que eu acrescentei, elas não são para essa reunião, elas seriam só para a gente adiantar os documentos. Com relação à divulgação, infelizmente, a gente tem cometido esses erros, a gente vai corrigir esses erros. O que nos falta? Nos falta pernas e falta mão de obra. Com as férias da Luciana, o trabalho que tem da comunicação social ele fica muito, muito grande para o Marco Antônio. E ele tem o afastamento dele, que é direito dele desse afastamento, né? E aí acaba a gente não tendo a rapidez e a eficiência que a gente precisava. Com a volta da Luciana na segunda-feira, aí a gente vai realmente equilibrar. Essas reuniões que foram extraordinárias, elas realmente são muito difíceis de você conseguir divulgar. Tá? Aquela que foi extraordinária segunda-feira não estava para divulgar, e essa aqui, de certa forma, foi falha nossa, eu assumo uma falha, e a gente vai corrigir essa falha. Tá? Confiar que a gente vai corrigir essa falha, pelo menos 2 dias antes divulgar e seguir a regra de 10 dias antes, que agora a próxima não é uma reunião extraordinária, a próxima é uma reunião ordinária, né? Nós vamos marcar para junho. Se aconteça algo fora do comum, né? Se aconteça algo fora do comum que exige que a gente venha, e aí nesse caso a gente vai ter um processo mais claro e mais conciso. Isso vai ser arrumado. Realmente foi falha nossa, a gente assume a falha e corrige. Então a necessidade de ter data, horário, local e a pauta. Isso é extremamente importante para nós podermos envolver a comunidade. Sim, a pauta será divulgada pelo menos 10 dias, desse como a gente tem combinado. Na próxima reunião isso vai ser acertado. Bem? Começamos com a pauta. Foi pedido, voltamos a um problema sério, e o problema sério com relação aos códigos de vaga que foram feitos na semana passada. E aí, o que aconteceu? Eu acabei tendo acabei recebendo informações, como foi uma coisa corrida, uma coisa difícil, não foi uma coisa trivial, tá? Eu acabei recebendo informações que foram acrescentando dados que eu não tinha. E aí eu tentei descobrir o que aconteceu, porque a primeira coisa que quando você, na situação que eu fui colocado, a primeira coisa você tenta se defender. Né? Eu não fiz nada de errado, eu tento se defender. E começa a compreender, quando começa a chegar as informações, você começa a compreender. Depois de um tempo você começa a perceber que houveram erros da minha parte, mas também houve outras situações que fugiram ao controle da minha parte. Só para explicar um pouco da reunião, para explicar o que aconteceu depois. Na reunião, como eu coloquei para vocês, tá? As vagas foram decididas da seguinte forma. Primeiro, campus avançado. Os campos avançados tiveram prioridade, foi colocado pela reitoria. O número de 65 professores era o limite, colocado em reunião do Gold Year pelo professor Mora, né? Você está gravando a reunião do Gold Year. Depois disso foram as chamadas
remoções, né? Houve a remoção, o professor sai daqui, o professor saiu daqui, então veio uma vaga de remoção para cá, o professor saiu daqui. E depois foram os cursos que estavam em andamento. Tá? Esses cursos estavam em andamento. Então foram esses 4 critérios colocados. Tá? Quando chegou no momento, lá, sexta-feira, 3 horas da tarde, Caraguá já tinha passado aquele momento que todos os campos tinham que se sacrificar. Começou com Araraquara, Barretos, Boituva, Campinas, em ordem alfabética. Chegou Caraguá, Caraguá fez o sacrifício dele, como todos os outros fez, seguindo os critérios. Na reunião anterior nós já havíamos discutido, havia toda a briga, estava na reunião anterior, tá? Houve momentos de muita tensão, por exemplo, entre eu e o professor Wisner, que é pró-reitor, entre eu e o professor Modena. A gente teve várias discussões, porque eu coloquei que deveria ser decisão da reitoria, a reitoria deveria deixar claro, não deveria deixar porque nós brigássemos entre nós por conta do vaga, porque não daria certo. Tá? Veio para o outro dia a bendita reunião, já estava tudo ratificado, estava tudo certo, então abaixar a cabeça e seguir, porque a partir dali já era regra colocada, tinha sido decidido que era regra. Seguimos em ordem alfabética, quando chegou na ordem Caraguá passou, já tinha decidido, perdeu, né? Aquela coisa de você, se você é o pênalti, você perdeu. Apareceram, as pessoas vinham até mim, porque eu estava 2 dias fora do campo, praticamente 2 dias fora do campo, e tinha que resolver problemas. E aí, todos nós fomos todos os diretores fomos meio que deixando os diretores finais. Tá? Deixando os diretores finais conversando. Aí saíram situações, por exemplo, que se falou que um campus, ele falou que ia chamar o Ministério Público, ia apelar para o Ministério Público. Eu falei, putz, eu não vi essa parte da reunião. Qual campus foi? Sertãozinho. Sertãozinho. Não, foi bem perguntar porque eu ia falar também. Sertãozinho. Aí aparece o de São Carlos sai com o curso integrado. Aí sai o outro, São José dos Campos, o outro lance lá. Aí que você começa a perceber que houve um momento, que eu não sei quando, que as regras deixaram de ser cumpridas. E como eu estava resolvendo os problemas, não estava ouvindo a reunião, eu não percebi. Tá? E também, assim, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, quando alguém coloca uma regra, aquela regra não precisa ninguém ficar vigiando, ela tem que ser cumprida. Tá? E isso fugiu. Tá? Então, para explicar aquilo que foi a minha falha, que eu considero que seja a minha falha nesse processo, eu confiei em quem estava no processo, quem estava liderando o processo, quem estava fazendo o processo. Eu confiei. Foi um erro meu, eu assumo esse erro publicamente. A partir daí, o que agora eu faço quando existir, segundo fontes, amanhã nós teremos mais códigos de vaga, eles não saíram hoje por um erro, teremos mais códigos de vaga. Então a minha situação é a seguinte, o que eu penso fazer? Coloco no memorando toda a condição dos nossos cursos, toda a condição deles, e peço ou dão 7 vagas ou não dão nenhuma. Se dão as 7 vagas, eu não dou nenhuma. E se não vão dar nenhuma, expliquem por que não estão dando. Mas as duas que nós conversamos já estão garantidas. As duas já estão chamadas. Química. Tá? E aí essas 7 vagas que tem, ou chama 7 vagas, ou não chama nenhuma. Se não vai chamar nenhuma, vai explicar qual critério foi utilizado, para não ter mais briga, não ter essa coisa de ser rifado, não ter essa coisa de conluio, e também não ser claro para ninguém o que aconteceu. Tá? Porque se vocês perguntarem para mim o que aconteceu de fato, eu não acompanhei a reunião toda. Eu estou acabando descobrindo coisas que estão surgindo no meio do nada. Ok? E aí fica claro para a comunidade o que aconteceu. Vem o memorando lá dizendo, olha, esse foi o critério, esse, vocês perderam para fulano por conta disso. Aí eu peço, se algum conselheiro quiser... A prioridade, por exemplo, foi dada a alguns campos bastante novos, como Pirituba, Itaquá, Sorocaba, Jundiaí. Pirituba e Itaquá não estavam. Então, no dia da reunião eles não estavam, olha só. Só um dado. Itaquá foi contemplado, nós tivemos uma nomeação no dia 5, 104 vagas, 104 docentes. Desses 104 houve algumas desistências, enfim, chegamos a 100. No dia 11 foram mais 74 e hoje 22, totalizando 196 códigos de vagas. Itacoaxetuba e Pirituba, 9 para cada um, já contemplando aí integrado.
surgiram do nada. Eles surgiram depois da reunião. Tá? Eles foram foram colocados depois da reunião. Se vocês notarem, existiu um edital de remoção. Depois dessa reunião, existiu um edital de remoção para Pirituba e Itaquá, porque na segunda-feira, a presidente colocou 41 campos em funcionamento. Esses dois eram Pirituba e Itaquá, esses dois. E aí as vagas foram para lá, jogadas para lá de uma forma bem controversa, que vai ter problemas, porque existem muitos professores que já iam assumir as vagas, não foram chamados. Então, isso vai ter um problema seríssimo. A reitoria assumiu esse problema. Então, esses dois campos não estavam. Os campos, isso inclusive, se existisse a gravação, vocês iam saber que uma das minhas provocações ao professor Modena foi o seguinte: eu perguntei para ele colocou assim, os campos, quem tem que decidir são os diretores, todos os critérios quem tem que decidir são os diretores. E aí eu coloquei para ele, então, se os diretores decidirem amanhã que os campos avançados não vão ter nenhum professor, o senhor vai aceitar? Ele me deu a resposta apenas no outro dia. Ele não me deu a resposta na hora. Tá? Por conta que foi uma provocação bem forte que eu fiz lá, porque eu sabia que aquilo dos diretores não era o critério correto. O critério correto era a reitoria colocar qual campus está mais avançado, qual campus que já passou pelo CTP, qual campus que já passou pelo Conselho Superior, qual campus que está mais avançado com livros, com refeitório. Tecnicamente, elas são técnicas, mas são técnicas que deveria ser tomada pela reitoria, não da forma que foi tomada. E eu não tenho espírito, eu vou falar para a verdade para vocês, eu não tenho esse espírito de jogar pôquer, de blefar. Eu não tenho esse espírito, não tenho. Eu posso colocar? Pode. Eu fiz abertamente uma cobrança à reitoria, através de e-mails abertos, né, e-mail, redes sociais, porque havia, não só de agora, né? Se lembrar, você estava junto aqui, desde 2013 havia promessa para a gente do integrado e tudo mais. E foi quando nessa cobrança que eu fiquei sabendo de um campus contemplado que foi São Carlos. Um servidor de São Carlos entrou em contato comigo e falou: nós estamos recebendo vagas para o integrado e o nosso projeto de integrado foi encaminhado no final de abril. Quer dizer, eles não têm nenhum projeto aprovado. Não foi nem para a CTP. Não passou nem pela PRE ainda, né? Nem pelo processo de PRE ainda. Começou a primeira etapa da PRE e eles receberam as vagas do integrado. E a gente, né, foi lá brigar pelo nosso campus. E a gente, com o integrado aprovado, não recebendo as vagas. Peraí, qual foi o critério? Que trem é esse? Que você mesmo mostrou pra gente. Os critérios são campos em andamento. Se está em andamento, tem que estar aprovado. Não está aprovado ainda e eles recebem vagas e nós não recebemos as vagas. Até Caraguatatuba, os critérios foram seguidos estritamente. Então, estritamente. Não tinha nem como dizer assim, eu quero 8 vagas, porque eu não tinha direito a 8 vagas. E aí eu tinha aquela situação. Ou eu pego, eu poderia chegar a 4 vagas, mas se eu pegar 4 vagas, pegar mais 2 professores para eles ficarem parados sem aula aqui, também ia ser um problema danado. Porque de repente poderia acontecer desse integrado aí, vamos dizer, que vira 2 anos sem chamar professor, eu ter 2 professores durante 2 anos sem fazer nada. Então eu teria um problema, então eu chamei aquilo que era estritamente possível. Né? A briga foi até aí, ficou outra briga pela vaga na professora Samara, que tinha sido por redistribuição, mas acabou não saindo. Só para entender, professor, desculpa. A gente tinha um número fechado de 193, 194 códigos de vagas. Sim. Nessas 511 e hoje totalizou 196. Amanhã saem mais alguns nomeados? Sim, não, vai sair nomeados, saem nomeações e segundo a CETEC, amanhã saem códigos de vaga, segundo o pessoal, suficientes para fechar o número que foi colocado há 15 dias, foi colocado o número que o campus tem 70 45. E mais 45. Mas e esse número ele acresceu devido a algum fator novo? O fato da CETEC disponibilizar novos códigos é outra situação. Agora, não, o 193, o 194 que nós trabalhávamos. Seriam novos. São esses novos. O que a gente trabalhou na reunião foi o 193 e acho que o 196. O de 196 foram 3, eu acho que 2 ou 3 processos que já estavam terminados, o código de artes. Então o professor colocou na justiça e ele fica seguro. Então quando alguém coloca na justiça, tem um professor de artes, por exemplo, colocou na justiça, esse código fica seguro. Eles não dão. E aí teve alguns que foram liberados quando já tinha terminado lá e eles não sabiam que estava. Então eu acho que por isso foi 93 e 96. Eu acho que foi isso. Do Rafael, né? Exatamente. Então foi esse número, as diferenças.
E aí, segundo, existiram esses códigos, eu vou colocar as coisas nessa posição. Porque daí fica bem claro, vai vir um memorando dizendo, olha, o critério aplicado foi esse, e vocês perderam por esse critério, e que o campus que ganhou por esse critério. Tá? Devia ter um critério. Sim. Porque Por aí, a partir do momento que você não tem um critério técnico, vira político. Então é uma decisão política. E aí, outra situação que eu vou colocar, que foi uma fala do professor de São Roque, do diretor de São Roque, que é a seguinte, ele na reunião falou assim, geralmente nós nos sacrificamos, é uma coisa importante, sacrifício pelos institutos. O grande problema nosso é que geralmente quem se sacrifica são os mesmos campos, toda vez são os mesmos campos que acabam se sacrificando. E essa fala dele, ela recorre a um fato em dezembro. Em dezembro nós tínhamos um integrado, no dezembro do ano passado. Nós tínhamos um integrado, chegaram para mim e falaram, você quer começar o integrado? Nós não tínhamos nenhuma condição de começar o integrado, que era chamar os professores para uma coisa que era um vestibular fora de época, estava tudo desorganizado, eu consultei os coordenadores que são a área dos coordenadores, e chegou à conclusão de que não dava para começar a integrar naquele ano, e aí o que ficou falado para mim isso em dezembro? Não, nós vamos reservar 50 códigos de vaga, né? Foi feita a lista, todo mundo colocou as suas necessidades naquela listinha, né? Para 2016 e 2017. Então, nós entramos na listinha, né? Com nossas prioridades e tal, e ficaram 50 códigos de vaga esperando. Chegou janeiro ou fevereiro, veio um e-mail, tá? Veio isso por e-mail, dizendo o seguinte, não temos mais, alguém nomeou a mais, alguém nomeou a mais, e os 40 códigos não existem mais. Então notem que essa falta de planejamento, ela acaba nos jogando nessas situações. Tá? Isso aí foi uma fala do professor de São Roque, e eu acabo concordando. Sempre tem alguém sacrificando, sempre são os mesmos. Ok? Enganozinho pequeno, né? São 40 ou 50 códigos, uma coisa assim, número assim. Nelson, essa discussão dos professores, né? Eu lembro que foi feita uma reunião que nós discutimos os professores do integrado que iriam ficar aqui à disposição ou não, discutimos inúmeros professores, né? E no final houve uma concordância que queríamos chamar esses professores. A gente chamou os professores conforme a gente tem uma atuação, né? O de física, por exemplo, é o professor que está integrado, mas a gente consegue colocar ele com várias outras disciplinas. Não, eu estou falando do fato que nós tivemos uma reunião, foi discutido isso. Chamou os professores sem... Então, mas nessa reunião nós tínhamos um cenário. Esse cenário que a gente tem hoje é o seguinte, de repente fica 2, 3 anos sem chamar professor. Não sabemos se até 2018 a gente chama professor. Uma coisa daqui 6 meses existe a possibilidade de vir professor. Durante 6 meses você consegue fazer pitch, você consegue fazer hit, você consegue achar trabalho, o diretor consegue justificar porque o professor está parado. 2 anos não dá para justificar porque o professor está parado durante 2 anos. Seria um erro estratégico fazer isso. Não dá para fazer isso porque, só para segurar o código de vaga. Não, a minha pergunta é, por que você colocaram isso em reunião? É que a gente está falando daquela reunião, acho que a nossa primeira reunião foi em 2015. Então nós chegamos até a conversar sobre... De colocar os profissionais, isso, mas aí nós tínhamos um cenário. Aquele cenário nosso, o máximo que o professor ficaria parado seria 6 meses. Nós tínhamos um cenário onde não existia impeachment, não existia troca de então, nós decidimos que sim, vamos chamar. Sim, mas nós tínhamos um cenário. Nós discutimos e nós chegamos à conclusão, olha, vamos chamar. Isso foi combinado, foi conversado. Esse aí vocês podem chegar à decisão, mas essa aí é uma decisão estratégica minha. Chamar professor, a decisão estratégica minha. Então, o que nós discutimos aqui, o que nós nós discutimos num cenário. Não, nós discutimos num cenário. Nós discutimos um cenário, mudou. Como é que eu vou aplicar uma decisão que vocês tomaram no cenário para vocês falarem assim, peraí, nós discutimos, era um outro cenário. Como é que agora você pegou a palavra nossa e está aplicando em outro cenário? Não tem sentido. O que tem de certo de vir de professor? De professor de vir? Nada, o cenário pode mudar. Não, já tem nomeado engenharia. Já tem nomeado engenharia e química. Tem Foi o que nós escolhemos na última, que a gente tinha disponível. O de química é para o integrado. E o de engenharias Não, de química também foi falado, que há necessidade ele usa da integrado e meio ambiente também. Engenharia, na verdade ele tem um coringa. Ele vai ser usado em Agora, outras. me diz uma coisa, como é que o integrado, como é que está em termos de implantação? Isso seria passando. Não, isso eu iria comunicar algumas outras partes que faltam no integrado ainda com o resto da reunião. Tá? Falta só se
quiser adiantar a pauta, mas acho que a gente tem que discutir um pouco mais. Mas tem algumas coisas, algumas pendências que elas estão encaminhando. E engenharia? Que falta de engenharia? O que falta não? Qual é a previsão para implantação? Eu acho que agora tem que passar pelo Consul. Então, Aí depois o Consul Hoje eles estão defendendo. Já defenderam, já passou para a CTP, só falta só o Consul. Ele passou completo, não passou para a correção, Não, botou correções básicas. Segundo eles é bem rápido de fazer. Física. Isso. Física está na PRN. Física está andando. Provavelmente deve andar porque foi feita uma força-tarefa para aprovar todos os cursos o mais rápido possível esse ano. Todos eles devem sair antes de vestibular de setembro. Todos os cursos que existem no Instituto devem sair antes de setembro. A aprovação deles no Conselho Superior. Então, quer dizer, a rigor, teoricamente, podemos ter esses 3 cursos no ano que vem. Se nós tivermos 7 professores, podemos ter esses 3 cursos aqui. Então, beleza. Então, a nossa decisão aqui é em relação a esses 7. Não, eu só estou comunicando a situação que houve. Houve a situação que não tinha ficado clara para todo mundo, também não estava claro para mim na segunda-feira. E aí eu estou comunicando o que aconteceu, fatos novos que eu trouxe, que eu fui apurando e contando a história de toda o que foi essa nomeação desse código de vaga, de todos os furos que tem na história, que eu acho, e talvez ele tenha mais furos que eu não... Pelo menos o que eu apurei até agora é isso. Professor, quais seriam os 7 professores chamados caso esses códigos de vaga sejam liberados? Aí nós temos que ver se está com o coordenador do curso lá de informática, porque nós temos um problema dos 6 professores, se nós vamos aplicar aquilo lá, filosofia e sociologia, química e biologia, história e geografia, se a gente vai aplicar ou não. Tá? Nós chamaremos 7, traríamos os coordenadores para uma discussão, né? Isso é discutir em áreas, já faz uma discussão em área do que seriam as vagas, todas as áreas farem a discussão, né? E aí a gente traria para ver o que traria lá das coordenações todos os resultados para cá. Tá? Seria algo emergencial também. Alguma plateia? Posso fazer uma pergunta? Nós estamos falando em 7 professores, fora os 2 que já foram. Fora os 2 que já foram, 7 professores. 7 mais 2. 7 mais 2. Nós temos 9 professores, nós temos 61 professores, a gente pode chegar até 70. Tá, nesse caso dos 7, necessariamente, eles foram que um deles cedeu a vaga da Amanda. Sim. Então, na verdade, não são 7, são 6. Não, são 7, né? São 7 porque ela conta também na vaga. São 7 porque são 6 porque um deles necessariamente tem que ser. Sim, exatamente, ele encaixa na vaga da Amanda. Só que no caso a gente pode fazer a troca de letras em vez de letras em inglês, a gente chama letras em espanhol. Seria essa a troca. O Nelson, aproveitando esse assunto, né? A gente poderia adotar um critério a respeito disso, né? Se todo professor que sai daqui for transferido, for colocar, né, a vaga dele à disposição para a gente discutir se vai para outra área ou não, a gente deveria definir isso, né? Porque na realidade foi tirado da uma área, do professor, a vaga de licenciatura, né? Para a gente colocar aqui para ser discutido e disponibilizado para outras áreas. Tá? Então, esse é um critério, isso vai ser sempre assim. Toda vez que o professor pedir remoção, a vaga dele vai ficar aberta para qualquer hora. Foi algo absolutamente extraordinário, algo que a gente fez, foi feito algo às pressas, não foi pensado, a gente não vai fazer mais isso. O que é da área, pertence à área, exceto em alguns casos, exceto em casos onde a área, por exemplo, a minha área, a área de informática, é uma área que ela, até 2 professores saindo da área de informática, ela ainda suporta o tempo de curso. Tá? Pelos professores da área de informática saindo, a gente suporta o tempo de curso. Aí, no caso, eu acredito que tem que ser discutido com a comunidade. Não dá para simplesmente repor, sendo que nas universidades tem áreas que estão coladas de aula, outras áreas que estão menor, aí eu acho que a comunidade tem que colocar esse critério. Do meu ponto de vista. Não dá para simplesmente falar. A gente só houve esse cenário aí, que foi um período de 4 dias, porque ele foi absolutamente até surreal. Você chegar e decidir. E se eu coloco lá os professores, se eu decido, ficaria ruim. Se eu não coloco para votação, também ficaria ruim. E na hora também a Juliana, que era a gerente, ela falou, olha, eu só não me toquei da vaga da Amanda por conta que eu pensava que eram 3 professores.
2 mais a vaga da mão. Eu também não me toquei disso aí da reposição da mão. Então foi algo feito correndo, e aí no correr houveram decisões que não foram boas para a gente. Foram tomadas que não ficaram boas, não seriam as decisões corretas.